Bem-vindos ao canal Crochê com Gato. Este é o nosso projeto especial Biblioteca do Crochê. Os vídeos que sobem aqui no canal toda sexta-feira e que são desenvolvidos especialmente para você que quer aprender crochê do zero, sem complicação, direto ao ponto. Então, vamos lá para a aula. Eu, na semana passada, ensinei vocês a fazerem o ponto Eiffel da forma que eu dei uma adaptada, da forma que eu acabo usando mais. Hoje, eu vou ensinar o ponto Eiffel da forma mais tradicional, a forma que vocês vão encontrar em vários tutoriais por aí, que vocês vão encontrar em livros. Eu até deixei no vídeo da semana passada o gráfico deste ponto Eiffel que a gente vai fazer hoje. Então, caso você não tenha assistido a aula da semana passada, eu convido a assistir. Eu vou deixar ela tagueada aqui no cantinho para vocês. É só clicar e conferir. Aqui, então, vamos dar início. Como vocês sabem, eu faço essa pequena base para iniciar as minhas amostras. Então, aqui eu tenho uma primeira carreira de correntinhas. Eu fiz 15 correntinhas, mais uma para virar. Caso vocês não saibam do que eu tô falando, eu convido vocês a assistirem as aulas anteriores, onde eu já expliquei esse passo a passo, ok? Então, 15 correntinhas, mais uma para virar. Uma primeira carreira de pontos baixos e uma primeira carreira de pontos altos, ponto sobre ponto, sem aumento e nem diminuição. E agora a gente vai começar a fazer o ponto Eiffel da forma mais tradicional. Então, vou até dar um zoom um pouquinho mais aproximado. E como a gente está trabalhando carreiras de idas e vindas, quem está acompanhando as aulas aqui já sabe que para virar de uma carreira para outra, eu faço uma correntinha, viro a minha amostra e faço um ponto alto aqui neste primeiro pontozinho de base, dessa forma. Aqui, nessa amostra, o nosso primeiro ponto e o último ponto são pontos dilaterais. O ponto Eiffel ele vai começar aqui através do segundo ponto de base, ok? Então, vamos começar a tecer a textura desse ponto Eiffel. Ele é composto apenas de pontos altos e aqui no canal também já tem aula de ponto alto. Então, caso você ainda não saiba fazer ponto alto, eu vou deixar tagueado aqui, cadê? Aqui neste cantinho a aula do ponto alto para vocês. Então, este primeiro ponto foi ponto de lateral. Agora, o ponto seguinte, a gente vai fazer um ponto de textura. Então, eu tô aqui com o fio na agulha e ao invés de inserir a agulha aqui na cabeça do ponto, eu vou passar ela por trás do corpo do ponto de base da carreira anterior. E aí sim, puxar o fio, eu trago esse fio bem alto para ele ficar bem relaxado, não ficar esticado na hora que a gente construir o ponto, não ficar um ponto repuxado e feio. Então, vejam como a agulha desliza muito tranquilamente por entre as laçadas. Se você não estiver fazendo dessa forma, se a agulha está enroscando, isso significa que o seu ponto está muito apertado, tem que dar uma soltadinha dele aqui na agulha, ok? Então, ponto alto, feito e fechado. E aqui a gente já tem uma primeira textura. Agora, esses dois próximos pontos, eles são o meinho do quadradinho do Eiffel. E aqui a gente só vai fazer ponto sobre ponto, sem nenhuma complicação. Ponto alto sobre ponto alto. Dessa forma. E agora, no ponto seguinte, a gente precisa fechar esse quadradinho, então, de novo, o ponto de textura, da mesma forma que fizemos este ponto anterior de textura. Então, passou a agulha por trás do corpo do ponto e fez o ponto alto. E agora, a gente vai seguir essa sequência até o final da carreira, ou seja, dois pontos são pontos sobre pontos. O ponto seguinte é ponto de textura. Então, como a gente acabou de fazer um ponto de textura, agora é só fazer ponto sobre ponto. Dois pontos sobre pontos. Dessa forma. E agora, o ponto seguinte,
ponto de textura. Então, de novo, agulha por trás aqui do corpo do ponto. Prende o fio e faz o ponto alto. E agora aqui a gente tem 2 pontos do quadradinho do waffle. E, gente, uma coisa que eu quero falar para vocês também é que eu tô ensinando as amostras em parceria, vamos dizer assim, com os tutoriais que estão subindo aqui no canal. Então, por isso que eu estou seguindo essa sequência, porque com as amostras aqui da Biblioteca do Crochê, eu quero que vocês vão aplicando nas receitas que eu estou ensinando aqui também no canal. Então, por isso que eu estou ensinando os pontos bem certinho para vocês aqui, porque durante o vídeo da construção de aula completa, dos tutoriais completos, eu não fico tão presa na técnica do ponto. Eu falo qual ponto que é, vou demonstrando, vou ensinando como construir a peça. Então, aqui na Biblioteca do Crochê, é para acompanhar realmente a construção do ponto e depois de tecer a amostra e estar com essa mão treinadinha, aí sim e fazer os tutoriais completos. Então, se vocês forem conferir os tutoriais que a gente já tem aqui no canal, eles estão bem em concordância com os pontos que tem aqui na Biblioteca do Crochê. Então, significa que logo, logo vai ter receita com o ponto waffle para vocês, ok? Então, aqui, 2 pontos altos, ponto sobre ponto. Isso significa que o ponto seguinte é um ponto com textura. Então, novamente, passo a agulha por trás do corpinho do ponto e faço um ponto alto. Já estamos chegando aqui no final da carreira. A gente tem aqui os próximos 2 pontos, que são o quadradinho, o interno, né, do quadradinho do waffle, para dar a textura bem certinha desse ponto. E agora a gente tem aqui os 2 últimos pontos da base. É por isso que a gente tem que fazer também pontos ímpares que sejam múltiplos de 3, para dar certinho aqui a contagem desses pontos, dessa forma que eu estou demonstrando aqui para vocês. Então, vocês podem fazer a amostra com quantos pontos de base vocês quiserem, desde que ele seja múltiplos de 3, ok? Porque a gente precisa começar da mesma forma que terminar da mesma forma que começa, ok? Para essa amostra também ficar bem bonitinha e vocês irem entendendo como esse ponto cresce e funciona. Então, aqui eu fiz 2 pontos sobre pontos, isso significa que o próximo ponto é um ponto de textura com a agulha passada por trás do corpo do ponto de base da carreira anterior. E aqui o último ponto da lateral, que é só fazer ponto sobre ponto. Não tem segredo. Outra coisa que é importante falar sobre o ponto waffle, ele tem lado da frente e lado de trás, frente e avesso. Essa primeira carreira é a frente. Esse ponto de textura, quando é um ponto de textura e 2 pontos sobre pontos sem textura, essa é a frente. Agora a gente vai fazer o avesso. Então, novamente, para virar a carreira, uma correntinha. Virou o trabalho, um ponto alto, sobre esse primeiro ponto alto da carreira de base aqui, bem aqui na cabecinha do ponto. Agora, este próximo ponto é o ponto de textura. Nesse caso, a gente vai fazer ponto sobre ponto. Então, aqui no avesso, os pontos de textura são feitos apenas com ponto sobre ponto. E os 2 pontos aqui do meinho, do quadradinho, do waffle, que a gente fez ponto sobre ponto na carreira anterior, esses sim vão ter textura, ok? Então, este segundo ponto da carreira, como ele tem textura aqui na frente, no lado de trás a gente só vai fazer ponto sobre ponto. Dessa forma. E agora, esses 2 pontos altos referentes ao meio do quadradinho, né, ao centro do quadradinho do waffle, a gente faz com textura da mesma forma que a gente fez na carreira anterior, passando a agulha por trás do corpo do ponto. 1 e 2.
A textura dessa vez fica aqui para o avesso. Vocês vão entender depois como esse desenho vai se dar lá na frente fazendo dessa forma. Então, agora o próximo ponto, que é o ponto de textura da carreira anterior, a gente faz apenas ponto sobre ponto. E os próximos 2 pontos, que são do interno do quadradinho, ponto com textura. No caso, passando a agulha por trás do corpinho aqui do ponto alto. Laça o fio e faz ponto alto. Próximo ponto, ponto sobre ponto. Próximos 2 pontos, ponto de textura. 1 e 2. E agora, ponto sobre ponto. Já estamos chegando no final dessa carreira. E eu vou mostrar aqui para vocês como que vai ficando este avesso. Dessa forma. Vamos terminá-la. Então, aqui tenho os 2 próximos pontos, ponto de textura. E os 2 últimos pontos aqui da carreira, apenas ponto sobre ponto, igualzinho a gente fez no início da carreira anterior. Então, agora, aqui a gente tem este avesso. Então, o avesso, ele vai ter essa consistência, essa textura. Então, ponto sobre ponto, 2 pontos com textura. Ponto sobre ponto, 2 pontos com textura. Ponto sobre ponto, 2 pontos com textura. O avesso vai ser feito sempre dessa forma, assim como o lado da frente vai ser feito sempre da forma com a qual eu já ensinei vocês na carreira anterior. Então, vamos lá, vamos para frente da nossa amostra de novo, faz uma correntinha, vira a amostra. E aqui a gente vê este waffle se formando, essa textura de waffle se formando. E agora, a gente não tem segredo, é só repetir essas 2 carreiras até a altura desejada da amostra de vocês. Então, aqui, primeiro ponto da carreira, sempre ponto sobre ponto. E agora aqui a gente já tem o desenho formado, então é só ir seguindo ele, fica bem mais fácil. O ponto seguinte é um ponto de textura para fazer o quadradinho, lembrando que a gente está aqui na frente da amostra. Então, carreira da frente, o segundo ponto vai ser sempre de textura. Insere a agulha por trás do corpo do ponto, laça o fio e faz ponto alto. E agora aqui a gente tem aqueles 2 pontos do centro do corpo do waffle. Isso significa ponto sobre ponto. Então, vocês entenderam que a gente intercalou? Na carreira da frente, a sequência é 1 ponto de textura e 2 pontos sobre pontos. Na carreira do avesso, é 1 ponto sobre ponto e 2 pontos de textura. Essa é a forma mais tradicional de se fazer o ponto waffle. Convido vocês novamente a assistirem a aula da semana passada para identificarem a forma que eu fiz diferente e que dá só uma pequena diferencinha de textura. Eu vou mesclando, eu vou usando dessas 2 formas, às vezes eu uso daquela outra forma que eu gosto de fazer e às vezes eu uso também essa forma tradicional. Mas fato é que o ponto waffle é um ponto muito tradicional no crochê, ele é um ponto mais fechadinho, ele fica super legal para ser trabalhado com fio de algodão, com fio de lã, com fio mohair, com fio de seda. É uma textura muito bacana e logo vai ter aqui no canal tutorial completo com o ponto waffle, ok? Então aqui eu tô chegando no final dessa carreira para vocês verem o formato do quadradinho. Então, a carreira da frente sempre feita dessa forma. A gente faz o primeiro ponto aqui da lateral, que é apenas ponto sobre ponto. 1 ponto de textura, 2 pontos sobre pontos. 1 ponto de textura, 2 pontos sobre pontos. 1 ponto de textura, 2 pontos sobre pontos.
Vai assim até o final da carreira, que deve finalizar com um ponto de textura, depois um ponto sobre ponto da lateral. Feito isso, feita a carreira da frente, é só ir para a carreira do avesso, a carreira de trás e inverter. Nessa construção do ponto Eiffel, os pontos que eram de textura na carreira anterior vão ser apenas ponto sobre ponto nessa carreira. E os que eram ponto sobre ponto, aqueles dois pontos juntinhos, vão ser pontos de textura. Então, vamos fazer essa última carreira juntos. O propósito aqui com a biblioteca do crochê é exatamente ensinar vocês a fazer estes pontos de crochê, né, nos seus mais variados formatos, para vocês aqui entenderem como se dá a construção desses pontos, das texturas, para vocês treinarem a mão de vocês, irem se familiarizando com a agulha, com os diferentes tipos de fios, para depois irem aplicando nas peças inteiras de crochê. Então, como eu falei para vocês, tem muita aula vindo aqui para o canal, já tem um catálogo bem bacana de peças aqui para vocês conferirem, mas nos tutoriais eu não me prendo tanto na explicação teórica do ponto. É para isso que serve a biblioteca do crochê. Aqui a gente vai ter toda a explicação teórica para ficar ainda mais fácil para vocês acompanharem, ok? Então aqui eu teci a última carreira do avesso dessa amostra, exatamente da forma que eu ensinei vocês. Então, de novo, repassando, os pontos da carreira da frente que tem relevo, na carreira do avesso são apenas ponto sobre ponto. E os pontos da carreira da frente, né, a carreira anterior aqui, que a gente faz ponto sobre ponto, que são aqueles dois pontozinhos do miolinho dos quadradinhos, aqui a gente faz com textura. Então, por isso que quando a gente virar aqui a nossa amostra, a gente vai ver esses quadradinhos bem formadinhos. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Assistam também a aula do ponto Eiffel da semana passada e façam os comparativos, teçam as amostras e a gente se vê aqui no canal, na Biblioteca do Crochê, na próxima sexta-feira. Se você ainda não é inscrito, te convido a se inscrever e assim não perder nenhum dos nossos vídeos aqui do canal, que tem muito conteúdo bacana para vocês. Um beijo, amores, e tchau, tchau!